Quando ela chegou na porteira. Capítulo 1. O peso de uma noite. Na primeira noite em que meu filho chorou sem parar, eu percebi que não fazia ideia de como ser pai. Sempre achei que a parte difícil da minha vida era tocar aquela fazenda sozinho, cuidar do gado, consertar cerca, levantar antes do sol e dormir quando o corpo já não aguentava mais. Trabalho de homem feito, trabalho silencioso, trabalho que a gente aprende na marra desde menino e vai repetindo até a morte. Esse eu conhecia. Esse eu sabia enfrentar. Mas nada, absolutamente nada, tinha me preparado para segurar um recém-nascido nos braços no meio da madrugada, sem saber por que ele chorava ou como fazer aquele choro parar. Eu ficava parado no meio do quarto, os pés descalços no assoalho frio, meu filho enrolado num pano branco contra o meu peito e não sabia o que fazer com as mãos. Mãos que sabiam apertar arame, mãos que sabiam puxar bezerro na hora do parto, mãos que tinham erguido mourão e carregado saco de adubo. Essas mesmas mãos não sabiam segurar aquele peso pequeno do jeito certo. Eu tinha medo de apertar demais. Tinha medo de não apertar o suficiente. Tinha medo de tudo. O leite derramava na mamadeira, escorria pelo pulso, pingava no chão. Eu esquecia de testar a temperatura. Esquecia de arrotar ele depois. Aprendi tudo tarde demais. Depois do erro, depois do choro, depois de uma noite quase inteira sem dormir. A casa parecia grande demais naquelas horas. Tinha sido a casa de 2, depois de 1. E agora, de repente, de 2 de novo. Mas o segundo não tinha nem um mês de vida e chorava de um jeito que eu não conseguia traduzir. Fome, frio, cólica, solidão, eu não sabia distinguir. Tentava cada coisa, uma depois da outra, como quem testa cerca no escuro, batendo com o pé para ver onde está o buraco. A fazenda lá fora continuava exigindo trabalho como se nada tivesse mudado. O gado não sabia que eu tinha virado pai. A bomba d'água não sabia. A roça não sabia. O sol nascia na mesma hora, indiferente, e eu tinha que estar de pé antes dele, mesmo quando tinha ficado acordado a noite inteira com a criança no colo. Muitas vezes, eu pegava meu filho, saía pela porta dos fundos e ia sentar na varanda, os dois juntos no escuro, o campo aberto na frente da gente, o cerrado quieto e enorme lá adiante. Nesses momentos eu olhava para aquela escuridão e me perguntava se um homem sozinho podia realmente criar uma criança tão pequena. Não era dúvida covarde, era dúvida honesta, a dúvida de quem olha para si mesmo sem ilusão. Eu me chamava Alcides, 43 anos, ombros largos, pele queimada, cabelo já mais cinza do que preto, viúvo. A palavra sempre soou estranha para mim, como um nome que alguém te dá depois de uma perda e que você carrega sem ter pedido. Minha mulher, Conceição, tinha morrido no parto, não desse parto, do anterior. 6 anos atrás, numa noite que eu prefiro não descrever, porque até hoje, quando começo a lembrar, eu sinto um aperto no meio do peito que não vai embora fácil. Naquele parto também perdi o filho, menino. Tinha chegado sem fôlego ao mundo. Eu enterrei os dois no mesmo dia, com a ajuda do Geraldo, meu vizinho de légua e meia, único homem que apareceu sem que eu pedisse. Não falamos quase nada. Ele chegou, pegou a enxada, cavou junto, ficou com a cabeça baixa enquanto eu rezava o que eu sabia rezar, que não era muito. Depois foi embora sem oferecer palavras de consolo, porque ele era do tipo que entende que consolo de palavra é pouco, e às vezes é pior do que silêncio. Eu fiquei grato por isso até hoje. Os anos que vieram foram anos de trabalho sem pausa. Eu não me curei. Aprendi a trabalhar com a dor, que é diferente. Aprendi a acordar cedo o suficiente para não ter tempo de pensar antes da primeira tarefa do dia. Aprendi que se você der trabalho para a mão, a mente fica ocupada e não arruma tanto estrago. Mas de noite era diferente. De noite, o silêncio da casa falava mais alto do que eu queria. Passado algum tempo, 2 anos, talvez 3, eu conheci Marisa numa feira em Posse. Mulher séria, de poucas palavras, que tinha uma filha pequena de um casamento anterior e trabalhava na banca do marido do irmão vendendo queijo.
A gente se casou sem cerimônia. Ela veio morar aqui com a menina. Não foi um casamento de paixão. Foi um casamento de dois solitários que resolveram tentar não ser mais tão solitários juntos. Funcionou por algum tempo. Ela engravidou no 2º ano. Então, 8 meses depois, numa tarde de chuva fina, ela pegou a mala, pegou a filha e foi embora sem deixar bilhete. Soube depois, pelo Geraldo, que ela tinha voltado para a família em Formosa, que não aguentava mais a solidão do campo, que ela gostava de mim, mas não aguentava aquela fazenda, aquele silêncio, aquele homem que vivia mais dentro de si mesmo do que do lado de fora. Ela foi embora grávida de 7 meses. Eu não fui atrás. Não sei até hoje se fiz certo. Mas ela tinha tomado a decisão dela e eu respeitei, porque eu mesmo já não sabia mais o que tinha para oferecer a uma mulher além de trabalho e silêncio. O filho nasceu lá, em Formosa. Ela mandou recado pelo Geraldo. Um menino, saudável, nascido num domingo de manhã. Diz que ia criar sozinha, diz que não precisava de nada meu. Disse que quando o menino crescesse e quisesse conhecer o pai, ela não ia impedir. 3 semanas depois, ela mandou o menino. Não por maldade. Não consigo acreditar que tenha sido por maldade. A filha mais velha tinha adoecido, coisa séria, e ela não tinha condições de cuidar das 2 crianças ao mesmo tempo. Veio uma mulher que eu nunca tinha visto, trouxe o bebê enrolado, deixou uma sacola com fraldas e um papel escrito à mão com as instruções de alimentação. Disse que Marisa agradecia e que mais tarde ela entrava em contato. Esse mais tarde nunca chegou. Eu fiquei sozinho, com um recém-nascido de 22 dias no meio do cerrado, sem saber o que fazer. Dei o nome de Elias. Não sei bem porquê. O nome me veio na cabeça naquela primeira noite, enquanto eu ficava olhando para ele dormindo na caixa de papelão que tinha forrado com coberta velha, porque ainda não tinha berço. Elias. Parecia um nome de alguém que sobrevive. Parecia um nome que aguentava peso. Nas semanas que se seguiram, eu errei mais do que acertei. Errei o horário do leite. Errei a dosagem do remédio para cólica. Coloquei a menos na primeira vez e a mais na segunda, até a farmacêutica de posse me explicar direito. Errei ao deixar ele deitado do lado errado e passar horas ouvindo um choro que eu não entendia. Errei ao tentar dar banho sozinho pela primeira vez e quase deixar ele escorregar da bacia. Cada erro me custava 1 hora de sono e uma fatia de confiança em mim mesmo. A vizinhança falou. Sempre fala. Algumas mulheres mandaram comida nos primeiros dias, bolo, frango cozido, arroz e feijão, e ao mesmo tempo traziam o comentário embrulhado junto, como quem não quer nada. Esse menino precisa de mãe, fazenda não é lugar para criar recém-nascido, Alcides. Você precisa de ajuda. Eu agradecia a comida e engolia o resto. Não porque eu discordava, eu sabia que precisava de ajuda, mas eu tinha aprendido faz tempo que ajuda não chega só porque você precisa. Às vezes, ela não chega de jeito nenhum, e você aprende a fazer sem ela. Foi então que, numa tarde quieta de quarta-feira, quando o vento levantava poeira fina na estrada de terra e Elias dormia no berço de lona que eu tinha improvisado com cabo de vassoura e pano de saco, eu estava consertando a mangueira da bomba quando levantei os olhos e vi uma figura parada na porteira. Uma mulher. Ela estava parada do lado de fora, a mão no ferrolho, sem abrir. Carregava uma mala velha. Uma dessas malas rígidas de plástico preto, a trava quebrada, presa com uma fita adesiva larga. O cabelo preso no alto da cabeça, roupa simples, chinelo de dedo. Ela olhava para casa com uma expressão que eu não soube nomear na hora. Não era esperança, não era desespero, era alguma coisa no meio. O olhar de quem chegou num lugar e ainda não decidiu se vai entrar ou virar e ir embora. Eu fiquei parado com a mangueira na mão. Ela me viu. Não desviou o olho. Ficou me encarando do lado de fora da porteira, esperando alguma coisa. Uma palavra, um gesto, algum sinal de que eu fosse o tipo de homem que deixa a gente entrar ou o tipo que manda embora. Eu não sabia ainda que tipo eu era.
Larguei a mangueira no chão, enxuguei as mãos na calça e fui andando na direção dela com aquela passada lenta de fazendeiro que não tem pressa porque a vida toda já foi lenta demais para mudar agora. Quando cheguei perto, ela falou primeiro. O senhor precisa de alguém para ajudar com a criança? A voz era firme, não era a pergunta de quem implora, era a pergunta de quem oferece trabalho e quer saber se tem interesse ou não. Eu fiquei olhando para ela por uns segundos. Dentro de casa, Elias começou a chorar. Capítulo 2. O nome dela era Neuza. Eu não respondi de imediato. Deixei o choro de Elias preencher o silêncio entre nós por um momento. Aquele choro fino, insistente, que eu já reconhecia como o de fome, diferente do de cólica, diferente do de susto. Aprendi a distinguir aos poucos, como se aprende a ler o tempo olhando para o céu, com erro, com tempo, com atenção. Espera aqui, eu disse. Entrei, peguei Elias no berço, encostei ele no ombro do jeito que a farmacêutica tinha me ensinado, coluna reta, mão aberta nas costas dele, nariz no meu pescoço para ele sentir o calor. E fui preparar a mamadeira com o braço livre. Derramei um pouco, testei no pulso. Voltei para a varanda com meu filho no colo e a mamadeira na outra mão. A mulher ainda estava no mesmo lugar do lado de fora da porteira. Eu desci os degraus da varanda, atravessei o terreiro e abri a porteira com o cotovelo. Fiz um gesto com a cabeça. Pode entrar. Ela entrou sem dizer nada, a mala velha pendurada na mão, os olhos indo do meu rosto para o bebê e do bebê para casa. Eu me sentei no degrau da varanda. Botei a mamadeira na boca de Elias. Ele parou de chorar na hora. Esse alívio que um recém-nascido dá quando para de chorar é uma coisa que nenhuma outra coisa substitui. A mulher ficou parada no terreiro, olhando. Pode sentar, eu disse, apontando o banco de tora que ficava encostado na parede. Ela sentou. Colocou a mala entre os pés, cruzou as mãos no colo, ficou quieta, esperando. Eu terminei de dar a mamadeira. Arrotei Elias com 2 palmadas leves nas costas, do jeito que eu tinha aprendido errando, e coloquei ele deitado no cobertor dobrado que eu deixava sempre na varanda para isso. Ele ficou com os olhos abertos, aquele olhar de recém-nascido que ainda não foca direito, como se o mundo fosse uma mancha bonita e ele estivesse tentando entender. Só então eu me virei para ela de verdade. Era uma mulher de uns 35, talvez 40 anos. Difícil precisar. Tinha um rosto que o sol e o cansaço tinham envelhecido mais do que a idade. Cabelo preto com fios brancos nas têmporas, preso sem vaidade. Olhos escuros, sérios. Nenhuma joia, nenhum enfeite. A roupa era limpa apesar da viagem. Uma blusa simples, cor de areia e uma calça de tecido escuro. O que mais me chamou a atenção foram as mãos. Mãos de trabalho. Não tinha como não notar. Como é seu nome? Eu perguntei. Neuza. De onde a senhora vem? Ela não respondeu de imediato. Olhou para o campo lá atrás, como se estivesse calculando o quanto ia revelar. De longe, ela disse por fim. Vim de ônibus até Posse. De lá, eu vim andando uma parte. Peguei carona na última légua. Andando. Sim, eu olhei para a mala velha, para os chinelos, para as marcas que estrada de terra deixa em quem vem a pé no calor da tarde. Como soube que eu precisava de ajuda? Perguntei. Na venda do seu Antero, em Posse. Uma mulher falou que o fazendeiro de Rio Claro tinha ficado com o filho recém-nascido e estava se virando sozinho, que precisava de alguém. Antero, velho fofoqueiro. Eu comprava mantimento lá todo mês e ele sabia de tudo o que acontecia no raio de 20 quilômetros. E a senhora veio até aqui só por causa disso? Ela me olhou sem piscar. Eu precisava de um lugar. O senhor precisava de ajuda. Pareceu justo. Simples assim. Sem rodeio, sem história comprida, sem lágrima. Eu respeitei isso. Gente que não enfeita o que precisa dizer tem mais verdade do que gente que embala tudo em explicação. Mas eu não era ingênuo. Um homem sozinho no campo aprende rápido que bondade inesperada às vezes tem fundos que a gente não vê de frente. Não que eu desconfiasse dela de má fé, mas eu tinha uma criança pequena para proteger.
e isso mudava o peso de qualquer decisão que eu fosse tomar. O que a senhora sabe fazer? Perguntei. Cozinhar, lavar, passar, sei cuidar de criança. Cuidei dos sobrinhos por anos quando a minha irmã adoeceu. Sei ordenhar se precisar. Sei fazer queijo, sei fazer farinha. Se o senhor tiver horta, sei de horta também. Não tenho horta. Tinha, mas deixei acabar. Posso replantar. Eu fiquei olhando para ela. Ela não desviou. Eu não tenho muito para pagar, eu disse. Isso era verdade. A fazenda dava o suficiente para mim e para Elias, mas sobra era pouca. Tenho o quarto dos fundos, que é simples. Tem cama, tem janela, tem tranca por dentro. Comida tem, eu garanto isso. Dinheiro é pouco e vem quando vem. Tá bom. A senhora nem perguntou quanto é. O senhor não perguntou de onde eu vim de verdade. Ficamos nos olhando. Eu entendi naquele momento que ela estava me dizendo algo sem dizer diretamente. Que ela tinha uma história que não cabia em venda de interior, que não ia contar naquele dia, talvez nunca. E que ela também não ia me cobrar a minha. Que nós dois éramos o tipo de gente que vive mais do que explica. E que esse era o único contrato que precisávamos firmar. Tem condição, eu disse por fim. Mas tem uma coisa que precisa ficar clara. Ela esperou. Meu filho é o que importa aqui. Qualquer coisa que aconteça, qualquer problema que apareça, ele é o que fica no centro. Se em algum momento eu achar que alguma coisa não está bem com ele, eu vou falar direto, sem cerimônia. Pode falar direto, ela disse. Prefiro assim. Elias soltou um sonzinho pequenininho no cobertor. Os dois olhamos para ele ao mesmo tempo. Era um daqueles sons involuntários de recém-nascido, entre suspiro e gemido, que não significa nada e, ao mesmo tempo, parece significar tudo. Neuza se abaixou devagar, como quem pede licença sem palavra, e passou o dedo mindinho pelo dorso da mão do menino. Leve, devagar. Elias apertou o dedo dela por instinto. Aquele reflexo de recém-nascido que agarra o que toca, sem escolha, sem intenção, puro corpo querendo segurar alguma coisa. Ela ficou olhando para aquela mãozinha fechada no dedo dela por um tempo longo. Quando ela levantou o rosto, eu vi alguma coisa passar pelos olhos dela. Rápido, como nuvem de seca. Aparece e some. Mas eu vi. Dor. O tipo de dor que a gente reconhece porque também carrega a própria. Não perguntei. Não era hora. Talvez nunca fosse. O quarto fica pelos fundos, eu disse levantando. Vou te mostrar. Ela pegou a mala, se levantou e me seguiu dentro de casa sem dizer mais nada. A casa recebeu ela em silêncio, como recebe tudo aqui, sem cerimônia, sem julgamento. As paredes de adobe, o piso de cimento liso, a cozinha com o fogão a lenha e a janela que dá para o pé de limão. O corredor estreito, o quarto do fundo com a cama de solteiro, o colchão que eu tinha trocado faz uns 2 anos, o armário de madeira escura com espelho trincado no canto. Ela parou na porta do quarto, olhou para dentro, olhou para a cama, para a janela, para o armário. Olhou para a tranca por dentro, uma tranca de ferro, que eu mesmo tinha colocado quando construí o cômodo, porque é o tipo de coisa que eu acho que todo quarto de mulher precisa ter. Pode trancar quando quiser, eu disse. Chave fica sempre com você. Ela olhou para a tranca e depois para mim, uma olhada rápida, mas que carregava alguma coisa, como se aquele detalhe pequeno tivesse dito mais do que eu pretendia. Obrigada, ela disse. Só isso, mas o jeito que falou era diferente do obrigada de praxe. Era um obrigada que sabia o peso do que estava agradecendo. Eu saí, fechei a porta e fui buscar Elias na varanda. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, eu ouvi meu filho parar de chorar no meio da madrugada sem que eu tivesse feito nada. Fiquei deitado na escuridão do meu quarto, olho aberto no teto, escutando. Do quarto de Elias vinha a voz de Neuza, baixa, quase cantada, nenhuma melodia reconhecível, só o embalo da voz de mulher no escuro. Um som antigo, um som que aquela casa nunca tinha tido. Eu fechei os olhos. Não dormi fácil, mas dormi. Capítulo 3. O que amanhã revela. Eu sempre fui o primeiro a acordar. Era um hábito antigo, mais antigo do que a fazenda, mais antigo do que qualquer perda.
Aprendi com meu pai que o dia pertence a quem levanta antes dele. E essa verdade ficou gravada em mim de um jeito que nem o cansaço mais fundo consegue apagar. 4:30 da manhã, olhos abertos, corpo já querendo levantar antes da cabeça dar permissão. Naquela manhã, porém, quando coloquei os pés no chão e fui até a cozinha, Neuza já estava lá. Ela tinha acendido o fogão a lenha. A chaleira chiava baixinho. Ela estava de costas para mim, mexendo numa panela pequena, e não ouviu minha chegada porque o piso de cimento não range. Fiquei parado na entrada da cozinha por uns 2, 3 segundos. Não por indiscrição, mas por surpresa. Tinha esquecido como era ter outra pessoa acordada na cozinha de manhã cedo. Ela se virou sem sobressalto, como se soubesse que eu estava ali. "Bom dia", ela disse. Elias acordou às 3, mamou, voltou a dormir. "Tá bem, obrigado", eu disse. Sentei na cadeira de sempre, a que fica mais perto da janela. Ela colocou um caneco de café na minha frente, sem perguntar se eu queria. Era café forte, sem açúcar, do jeito que eu tomava. Não sei como ela tinha descoberto isso. Talvez tivesse olhado o pacote de café, talvez fosse intuição de quem aprendeu a ler casa de outro, sem fazer pergunta. Tomei o primeiro gole em silêncio. Lá fora, o cerrado estava na cor roxa diante do sol. Aquela cor que dura pouco e que eu nunca aprendi a ignorar, por mais vezes que tivesse visto. Tem uma beleza no cerrado de madrugada que não pede nada. Não pede que você esteja bem, não pede que você entenda. Só existe e pronto. A lenha estava molhada. Ela disse ainda de costas, mexendo na panela. "Usou a que ficou embaixo da lona. As de cima vão precisar de um dia de sol." "Eu sei", eu disse. "Choveu sexta passada." Vi. Silêncio. Mas não era um silêncio desconfortável. Era o tipo de silêncio que duas pessoas constroem quando não precisam preencher o ar com palavra para se sentirem em companhia. Tomei meu café. Ela mexeu a panela. O sol começou a espremer a cor roxa lá fora e virar laranja. Depois eu me levantei, peguei o chapéu no gancho da porta e fui para o curral. O dia seguinte, ao da chegada de Neuza, foi o dia em que eu percebi que ela não era o tipo de mulher que fica esperando instrução. Quando voltei do curral por volta das 7 da manhã, ela tinha dado banho em Elias, usando a bacia de plástico azul, água morna testada no cotovelo, do jeito certo, sem medo e sem pressa. E estava com ele no colo na varanda, o menino quieto, os olhos abertos olhando para o mundo, com aquela concentração séria de recém-nascido que toma tudo como novidade. Ela cantarolava baixinho. Eu parei no terreiro para não interromper. Observo as pessoas. Sempre observei. Minha mulher Conceição dizia que eu tinha olho de quem nunca esquece nada, e que isso podia ser dom ou fardo, dependendo do dia. Naquele momento, eu estava observando Neuza com o olhar que uso para ler animal e tempo, sem julgamento, sem pressa, só vendo. O jeito como ela segurava Elias era o jeito de quem já segurou criança antes. Não a firmeza exagerada de quem tem medo de errar. A firmeza natural de quem já sabe o peso certo, o ângulo certo, o quanto de calor o corpo pequeno precisa sentir para se aquietar. Tinha memória muscular naquilo, tinha história, mas tinha também uma coisa que eu não soube nomear na hora, uma atenção a mais, como se ela estivesse segurando não só Elias, mas segurando alguma coisa que era dela também, alguma coisa que ela tinha perdido ou que nunca tinha tido. Não sei ao certo. Eu não perguntei. Entrei na cozinha, lavei as mãos, comi o que ela tinha deixado coberto no prato: arroz, feijão, um ovo mexido, farinha. Simples, quente, suficiente. Tinha sal no ponto certo. Eu comi tudo. Nos 3 dias seguintes, fomos nos acostumando um com o outro do jeito que o campo ensina. Devagar, sem forçar, com respeito pela distância do outro. Ela aprendeu a fazenda olhando. Não perguntava muito. Quando queria saber alguma coisa, perguntava direto, uma vez só, e não precisava repetir. Onde fica a ração do bezerro? Qual o horário do remédio de Elias? Onde eu guardava a caixa de primeiros socorros?
onde entrava e saía a água do tanque. Eu aprendi os hábitos dela do mesmo jeito. Ela acordava cedo, antes de mim às vezes. Tomava café sozinha, no silêncio, antes de buscar Elias. Gostava de abrir a janela do quarto logo pela manhã. Eu via a cortina se mover quando passava pelo corredor. Não cantava em voz alta, só cantarolava. E só quando estava com a criança ou quando achava que estava sozinha. Uma vez, eu a ouvi cantando mais alto, lá pelos fundos, enquanto estendia a roupa. Parei no corredor, encostado na parede, escutando. Não reconhecia a música. Era algo lento, meio triste, com uma palavra que se repetia que eu não consegui pegar direito. Quando ela percebeu que eu estava perto, parou. Eu passei reto, sem comentar. No quarto dia, quando eu cheguei do pasto no fim da tarde, encontrei a horta replantada. Eu não tinha pedido. Eu tinha dito que a horta tinha acabado e ela tinha ficado quieta. Mas ali estava, o canteiro limpo, a terra virada, as covas abertas em fileira. Ela tinha plantado couve, cebolinha, cheiro verde e no canto 3 mudas de tomate que eu não sabia de onde tinha tirado. Fiquei parado olhando por um tempo. Peguei as mudas de tomate com a mulher do Antero em posse. Ela disse, aparecendo na porta dos fundos com Elias no braço. Fui de manhã cedo, voltei antes do almoço. Espero que não se importe. Não me importo, eu disse. A horta precisava. O solo aqui é bom, só estava sem cuidado. Eu olhei para a terra escura, recém-virada, com aquele cheiro de raiz molhada que a terra boa tem. Tinha um cuidado naquele canteiro que eu não colocava em nada há muito tempo. Aquele cuidado de quem planta porque acredita que vai estar ali quando colher. Aquilo me pegou de um jeito que eu não esperava. Não mostrei. Virei e fui lavar o rosto no tanque. No fim da primeira semana, um fato aconteceu que mudou alguma coisa entre nós. Pequeno por fora, grande por dentro. Elias adoeceu. Não era nada grave. Um resfriado, nariz entupido, choro diferente. Febre baixa que veio de tarde e ficou a noite toda. Mas para mim, na hora, foi como se o chão tivesse saído debaixo dos pés. Coloquei a mão na testa dele e senti o calor e algo dentro de mim travou. Aquele travamento que a gente conhece quando o medo é grande demais para virar palavra. Neuza estava do meu lado quando eu percebi. Ela pegou Elias com calma, sem tirar ele de mim de repente, só foi colocando a mão junto com a minha por baixo dele e dizendo, deixa, eu olho. Virou ele devagar, verificou a cor da pele, olhou dentro da boca com a luz do celular, passou a mão nas costas dele sentindo a respiração. É resfriado, ela disse. Febre baixa, não precisa de médico agora, mas a gente fica de olho essa noite. Tem certeza? Eu perguntei. Ela me olhou, não com irritação, com a paciência de quem entende que a pergunta não é dúvida dela, é medo meu. Tenho, mas se passar de 38,5, a gente vai para posse. Eu acordo você. Eu assentei. Ela ficou com Elias naquela noite. Eu fiquei acordado no meu quarto de olho aberto, escutando os sons da casa. A febre baixou por volta da meia-noite. Eu soube porque o choro mudou de tom. Ficou mais fraco, mais sonolento. E depois veio o silêncio, que é diferente do silêncio ruim. O silêncio de criança dormindo de verdade. De manhã, Elias acordou melhor. Não completamente, mas melhor. Neuza fez um chá de erva cidreira misturado com algo que ela tinha trazido na mala. Uma saquetinha de plástico com folha seca que eu não soube identificar. E deu de colher para ele com uma paciência que me lembrou alguém, mas eu não consegui lembrar quem. Onde você aprendeu isso? Eu perguntei. Ela demorou um pouco para responder. Com minha mãe, ela disse. Ela era parteira. Cuidava de criança de meio município lá onde a gente morava. Era a primeira informação real que ela tinha dado sobre si mesma. Pequena, mas real. Onde era isso? Eu perguntei com cuidado. Norte de Minas, ela disse. Longe. Ficou quieta. Eu entendi que era até onde ela ia por agora. Elias melhorou no decorrer do dia. À tarde, ele estava nos braços dela na varanda de novo, os olhinhos abertos, a mãozinha fechada no dedo dela do mesmo jeito de antes.
Eu fui para o pasto. Consertei um trecho de cerca que o gado tinha empurrado. Trabalhei até o sol cair. Quando voltei, o jantar estava na mesa, a lamparina acesa, e a casa tinha um cheiro de comida quente que ela foi adquirindo nos dias anteriores, primeiro aos poucos, depois com mais força, até que agora entrava pela porta e era a primeira coisa que eu sentia. Sentei, comi. Ela sentou do outro lado da mesa com Elias no colo, dando a mamadeira. Neuza, eu disse. Ela levantou os olhos. Obrigado, eu disse. Pela noite. Ela ficou me olhando por um segundo. Depois abaixou os olhos para o menino. Não precisa agradecer, ela disse. Mas o jeito como falou, baixo, quase para dentro, me disse que ela precisava ouvir, que fazia tempo que ela não ouvia. Terminamos o jantar em silêncio. Lá fora, o cerrado esfriava na escuridão, as cigarras cantavam no capim alto e dentro de casa havia, pela primeira vez em muito tempo, uma coisa que eu não sabia nomear direito, mas que reconhecia pelo peso. A leveza de não estar completamente sozinho. Capítulo 4. O que ela carregava. Faz parte da vida no campo. Você aprender a conviver com o que não é dito. A terra não explica por que seca. O gado não avisa quando vai adoecer. A chuva não pede licença. Você aprende a ler os sinais. A cor do céu, o comportamento do animal, a umidade do vento, e vai tirando conclusão do que observa, não do que te contam. Com Neuza, não era diferente. Ela estava na minha casa havia 10 dias, quando eu comecei a notar as coisas que ela escondia sem esconder. Não era descuido dela, era o tipo de coisa que vaza de um corpo cansado quando ele finalmente relaxa um pouco, quando a guarda baixa porque o perigo imediato passou e o cansaço é mais forte do que o cuidado. Eu vi porque eu presto atenção, não por bisbilhotar, por costume. A primeira coisa que eu notei foi que ela não dormia fundo. Eu sabia disso porque o quarto dela ficava no corredor que eu atravessava quando ia buscar água de madrugada. 2 vezes eu ouvi ela se mexer, virar, levantar da cama e andar até a janela. Não era Elias. Nas noites em que o menino acordava, eu reconhecia o som dela indo até ele diferente. Esse outro barulho era dela sozinha, acordando do nada, indo olhar para fora no escuro. Eu conheço esse hábito, tenho ele também. A segunda coisa foi a mala. Ela guardava a mala debaixo da cama. Eu vi uma vez, quando passei pela porta entreaberta, ela estava ajoelhada no chão, a mala aberta, mexendo em alguma coisa com aquela atenção de quem confere o que tem para saber se ainda tem tudo. Como quem está pronto para partir de um momento para o outro. Como quem nunca tirou completamente o pé da estrada. Eu não disse nada. Passei reto. A terceira coisa foi a mais pequena e a que ficou mais tempo comigo. Uma tarde, eu estava consertando o trinco da janela da cozinha. A madeira tinha empenado com a chuva e a janela não fechava direito, quando ela chegou por trás, com Elias no colo. Ela não me ouviu trabalhar e se assustou quando me viu. Não foi um susto comum, daquele que a gente leva quando não esperava alguém e que passa em segundo. Foi um susto de corpo inteiro. Ela recuou 2 passos. Apertou Elias com força e por uma fração de segundo, os olhos dela foram de um lugar que eu não sei nomear, mas reconheço. O lugar de quem já apanhou de surpresa antes e o corpo não esqueceu. Passou rápido. Ela se recompôs antes que eu tivesse tempo de falar. Me assustei, ela disse com aquele tom de voz que a gente usa quando quer encerrar um assunto antes que ele comece. Desculpa, eu disse. Devia ter avisado. E ficou nisso. Mas não ficou para mim. Ficou comigo o dia inteiro, aquele susto dela, enquanto eu trabalhava no pasto, enquanto eu tomava água no tanque, enquanto eu jantava. Ficou comigo de noite, quando eu estava deitado, olhando para o teto, com aquele costume ruim de pensar quando deveria estar dormindo. Eu não sou homem de conclusão precipitada, mas eu tinha olhos, e olhos que já viram sofrimento reconhecem a marca dele em outro corpo. Neuza carregava alguma coisa, e essa alguma coisa tinha forma de homem. No 12º dia, uma caminhonete desconhecida parou na estrada de terra em frente à fazenda.
Eu estava no curral quando ouvi o motor. Não era um som que eu conhecia. Cada vizinho tem um motor que a gente aprende, como aprende voz. E aqui, a estrada não é passagem para nada, então, carro parado aqui parou por razão. Fui andando devagar até a porteira. A caminhonete era vermelha, velha, placa de outro estado. Não consegui ler direito de longe, mas não era Goiás. O homem que estava ao volante ficou dentro do veículo, o cotovelo para fora, olhando para casa. Não desceu. Ficou olhando por um tempo que foi comprido demais para ser curioso de passagem. Então ele me viu. Ficamos nos olhando por uns segundos. Ele na caminhonete, eu na porteira. Eu não me mexi. Ele levantou o vidro, deu a marcha ré e foi embora devagar pela estrada de terra, levantando poeira fina. Eu fiquei parado até o barulho do motor sumir. Depois virei e fui direto para dentro de casa. Neuza estava na cozinha, descascando mandioca. Elias dormia no quarto. Eu puxei a cadeira e sentei na mesa. Ela notou alguma coisa no meu jeito porque parou com a faca na mão e me olhou. Teve uma caminhonete vermelha parada lá fora. Eu disse, sem rodeio, sem teatro. Ficou um tempo olhando para casa e foi embora quando me viu. Ela ficou quieta. Não ficou quieta do jeito de quem não entendeu. Ficou quieta do jeito de quem entendeu demais. Eu vi a cor sair do rosto dela. Não toda, ela controlou bem, mas saiu, e as mãos pararam de um jeito que não era natural, como quem precisa de um segundo para decidir o que vai fazer com elas. Placa de que estado? Ela perguntou. A voz saiu firme, mas era uma firmeza que custava. Não consegui ver direito. Não era daqui. Ela ficou olhando para a faca na mão. Colocou ela na mesa com cuidado. Pode ter sido coincidência, ela disse. Pode, eu disse. Silêncio. Neuza. Ela levantou os olhos. Não precisa me contar nada que você não queira contar, eu disse. Mas se tiver alguma coisa que ponha em risco essa criança ou você dentro dessa casa, eu preciso saber. Não para me meter, para saber o que fazer. Ela me olhou por um tempo longo. Lá fora, o vento bateu na porta do galinheiro, soltou o ferrolho e a porta ficou balançando com aquele barulho seco que incomoda. Eu não me mexi. Ela não se mexeu. Tenho um marido, ela disse por fim, que não aceita que eu fui embora. Eu esperei. Faz 3 meses que eu saí, fui de noite, levei só o que cabia na mala. Ela olhou para a mesa. Ele é homem de procurar, já sabia disso quando fui. Você foi por causa de quê? Ela levantou os olhos para mim. Uma olhada direta, sem desvio. Por causa do suficiente, ela disse. Eu entendi. Não precisava de mais. Suficiente é uma palavra que carrega muito quando usada desse jeito. Carrega anos. Carrega marcas que às vezes são visíveis e às vezes ficam em lugar que ninguém vê. Carrega um ponto que a pessoa encontra dentro de si. Não sei explicar como, mas é um ponto onde a escolha é entre ir embora ou deixar de ser quem é. Às vezes é entre ir embora ou deixar de existir. Neuza tinha chegado nesse ponto e tinha escolhido ir embora. Eu respeitei isso com tudo que eu tinha. Ele sabe que você está aqui? Perguntei. Não sei, mas ele sabe que eu entrei por posse. Se perguntou no lugar certo. O Antero, eu disse. Ela fechou os olhos por um segundo. Antero fala para qualquer um que perguntar, ela disse. Eu me levantei, fui até a janela, olhei para a estrada lá fora. Vazia. O capim dobrava com o vento, a poeira da caminhonete já tinha baixado, não restava sinal de nada. Fiquei pensando. Eu não era homem de conflito, não porque fosse covarde, mas porque aprendi que conflito tem custo, e custo precisa ser calculado antes, não depois. Mas eu também não era homem que fecha o olho para problema que bate na porta. Especialmente quando o problema envolve alguém que estava dormindo debaixo do meu teto e cuidando do meu filho. Essa semana, eu disse de costas ainda para ela, vou falar com o Geraldo. Ele é meu vizinho mais próximo, homem de confiança. Vou pedir para ele ficar de olho na estrada quando eu estiver no pasto. Ela não disse nada. Tenho uma espingarda que fica atrás da porta do quarto. Não vou precisar usar ela. Não quero usar ela. Mas ela está lá. E você precisa saber disso. Silêncio atrás de mim. Eu me virei.
Neuza estava com os cotovelos na mesa e as mãos fechadas na frente do rosto, os dedos entrelaçados, olhando para a mesa. Era a postura de alguém que está segurando coisa demais e por tempo demais e que está perto de não conseguir mais segurar. Mas ela não chorou, respirou fundo, abriu as mãos, colocou as palmas espalmadas na mesa, como quem precisa sentir uma superfície firme. Levantou o rosto. Eu não queria trazer problema para sua casa, ela disse. Você não trouxe, eu disse. O problema já vinha. Você só chegou antes dele. Ela me olhou. Além disso, eu continuei, voltando a sentar. Você está cuidando do meu filho. Isso vale mais do que o incômodo de qualquer homem que apareça numa caminhonete vermelha. Ela ficou quieta por um tempo. O senhor é um homem estranho, Alcides. Ela disse por fim. Já ouvi isso antes. Eu disse. Não falei como ofensa. Eu sei, eu disse. Não levei como ofensa. O vento bateu de novo na porta do galinheiro lá fora. Dessa vez, eu me levantei, saí pela porta dos fundos e fui prender o ferrolho. Quando voltei, ela tinha voltado a descascar a mandioca. As mãos trabalhavam no mesmo ritmo de antes, mas alguma coisa tinha mudado no ângulo dos ombros, um afrouxamento pequeno, quase imperceptível, como quando um peso que você carrega há tempo demais, alguém oferece a mão para segurar junto. Só por um momento, mas foi real. Elias acordou lá no quarto, soltou um chamado curto. Não era choro ainda, era só o som de quem estava acordando e ainda decidindo se o mundo merecia atenção. Nós dois ouvimos. Ela colocou a faca na mesa e foi. Eu fiquei na cozinha, olhando pela janela para a estrada vazia lá fora, com aquele peso silencioso de quem entende que a vida às vezes coloca nas suas mãos não só o que você pediu, mas o que você precisava carregar, e que recusar esse peso tem um custo que você vai pagar de qualquer jeito. Só que em outra moeda. Capítulo 5. O que o cerrado guarda. O Geraldo chegou na manhã seguinte, como eu sabia que chegaria. Ele era desse tipo. Você manda recado e ele aparece antes que você espere, sem cerimônia, sem explicação, como se tivesse estado esperando o recado desde sempre. 60 e poucos anos, corpo de homem que nunca parou de trabalhar, chapéu de palha tão velho que tinha tomado a forma da cabeça dele de um jeito que parecia que nasceu assim. Chegou de cavalo, amarrou no mourão perto da porteira e veio andando com aquela passada lenta que eu conhecia desde menino. Eu estava na varanda. Fui ao encontro dele no terreiro. A gente se cumprimentou do jeito que homem de campo cumprimenta. Aperto de mão firme, uma palma no ombro, nenhuma palavra desnecessária antes do café. Entrei, servi 2 canecos e a gente sentou na varanda. Ele não perguntou por que eu tinha mandado recado. Esperou. Geraldo sempre esperou. Era uma das qualidades dele que eu mais respeitava. Muita gente confunde silêncio com desinteresse. Nele, era o contrário. Eu contei o que precisava contar. A chegada de Neuza, a caminhonete vermelha, o que ela tinha me dito sobre o marido. Ele ouviu tudo sem me interromper, o caneco nas 2 mãos, os olhos no campo lá na frente. Quando eu terminei, ficou quieto por mais um tempo. Placa de fora. Ele disse por fim. É o que pareceu. Caminhonete velha não é homem rico, ele disse. Homem que vem de longe numa caminhonete velha é homem que veio por teimosia. Não por recurso. Eu pensei nisso. Ele tinha razão. Não era o tipo de busca organizada. Era a busca de homem que não aceita o não. Que vem porque não consegue não vir. Esses são os mais perigosos. Não por inteligência, por obstinação. Você fica de olho na estrada quando eu estiver no pasto? Eu pedi. Já tô, ele disse. Ficamos tomando o café. A mulher, ele disse depois sem olhar para mim. É boa pessoa? É, eu disse, sem hesitar. Ele assentiu com a cabeça, como se a rapidez da minha resposta dissesse mais do que a resposta em si. Elias está melhor? Ele perguntou. Tá. O resfriado passou. Traz ele aqui um dia desse, ele disse. A Dona Teresa está querendo ver o menino. Dona Teresa era a mulher do Geraldo.
Uma senhora pequena e durona que tinha me trazido canja quando eu fiquei gripado 2 invernos atrás e que tratava todo mundo do município como se fossem filho dela, quisessem ou não. Trago, eu disse. Ele se levantou, colocou o chapéu, apertou minha mão de novo. Alcides, ele disse, já de costas. Geraldo, você fez certo em deixar ela entrar. Ele foi embora sem esperar resposta, que era o jeito dele de dizer que a resposta não importava, que a afirmação era suficiente. Eu fiquei olhando ele ir até o cavalo, desapertar o nó com 2 dedos, montar sem esforço e sumir devagar pela estrada de terra. Naquele fim de tarde, fiz uma coisa que não fazia há muito tempo. Sentei na varanda sem trabalho nas mãos. Só sentei. Olhei para o cerrado, deixei o sol cair devagar atrás dos buritis lá no fundo, aquela luz amarela e grossa de fim de tarde que transforma tudo. A cerca vira dourada, a poeira vira ouro, até o capim seco parece bonito nessa hora. Neuza estava dentro com Elias. Eu ouvia a voz dela, baixa, aquela cantoria que ela fazia sem perceber, o embalo constante que o menino já estava acostumado. Elias dormia melhor desde que ela tinha chegado. Eu dormia melhor também, embora não tivesse dito isso a ninguém e provavelmente não fosse dizer. Fiquei pensando, sem querer, em Conceição. Isso acontecia às vezes, não do jeito doloroso de antes, aquele que cortava no meio do peito e deixava sem fôlego. Vinha de outro jeito agora, mais suave, como luz que entra pela fresta. Eu pensava no jeito dela de sentar nessa mesma varanda, os pés descalços no degrau, os cabelos soltos, olhando para o mesmo cerrado. Ela gostava de ficar assim no fim do dia, quieta, como se estivesse ouvindo alguma coisa que eu não conseguia ouvir. Nunca perguntei o que ela ouvia. Devia ter perguntado. A gente sempre deixa para depois o que deveria perguntar agora. Não pensei em Marisa. Com Marisa era diferente. Havia uma mágoa que ainda não tinha se transformado em coisa mais suave, que ainda ficava ali crua quando eu cutucava. Então, eu não cutucava. Deixava quieta. Talvez um dia virasse outra coisa. Ou talvez ficasse assim. Eu aprendi que nem toda ferida cicatriza, algumas só calejam, e calo não é cura, mas serve. O que eu pensava, sentado ali, era em Elias. Elias, que tinha chegado sem que eu pedisse, carregado por uma mulher que eu nunca tinha visto, num domingo de manhã que eu nunca vou esquecer. Elias, que tinha passado as primeiras semanas me ensinando o quanto eu não sabia de nada. Elias, que agora dormia dentro de casa, com a respiração tranquila de quem não sabe ainda o quanto o mundo pode pesar. Eu queria que ele não precisasse saber isso cedo. Queria que ele tivesse tempo de ser pequenininho sem pressa, de aprender o campo devagar, de conhecer o cheiro de terra molhada e o som do gado de manhã e o azul absurdo do céu do cerrado em agosto, sem que nada pesasse ainda sobre ele. Eu não sabia se conseguia dar isso a ele sozinho, mas com Neuza ali parecia menos impossível. Foi nessa mesma semana que ela começou a me contar, não de uma vez. Aos pedaços, como se fosse testando o peso de cada coisa antes de colocar no ar, vendo se eu segurava, se eu julgava, se eu recuava. Eu não julgava, eu não recuava. Na quinta-feira, enquanto a gente descascava milho junto na varanda, ela de um lado, eu do outro, Elias no cobertor entre nós. Ela disse que tinha se casado com 17 anos. Família arranjou? Eu perguntei. Metade, ela disse. Eu achei que queria. Tinha 17 anos e achei que sabia o que era querer. Ficou quieta um tempo. No começo era diferente, ela continuou. Ou eu não via, não sei mais distinguir essas duas coisas. Eu entendi o que ela quis dizer. Tem uma crueldade particular em certas situações, a de fazer você duvidar da sua própria memória, do que foi real e do que você construiu depois para suportar. Na sexta-feira, enquanto ela pendurava a roupa e eu consertava o cabo quebrado da enxada perto dali, ela disse que tinha tido uma gravidez. Ela falou de um jeito que eu reconheci. Aquela frase curta, colocada no ar sem preparação, como se precisasse sair antes que o coragem acabasse.
Eu parei com a enxada na mão. Quanto tempo? Eu perguntei com cuidado. 6 meses, ela disse. Continuou pendurando roupa. Foi numa noite que ele chegou alterado em casa. Eu caí. Pausa. O menino não resistiu. O sol estava quente. Os pássaros cantavam no cerrado. O mundo continuava existindo do mesmo jeito indiferente que sempre existiu, sem parar para reconhecer o que acabou de ser dito. Eu fiquei quieto por um momento. Neuza, eu disse. Ela não parou de pendurar a roupa, mas eu vi os ombros dela ficarem rígidos, esperando o que eu não sabia. Talvez pena, talvez desconforto, talvez o recuo que ela estava acostumada a sentir quando o assunto ficava pesado demais para quem ouvia. Você não precisa de mais nada para justificar ter ido embora, eu disse. Mas eu precisava dizer que eu ouvi. Ela ficou parada com o lençol na mão. Depois continuou pendurando. Devagar. Obrigada, ela disse. E dessa vez era um obrigada que pesava de um jeito diferente de todos os outros que ela tinha dito. No sábado à noite, o cerrado esfriou mais do que o comum. Eu trouxe lenha para dentro, acendi o fogão para esquentar a cozinha. Ela fez canjica. Não sei onde tinha achado o milho seco, devia ter tido no fundo do armário que eu não abria faz tempo. E a gente ficou os dois na cozinha com Elias dormindo no quarto, a canjica no fogo, o cheiro doce tomando a casa. Era tarde. Depois de um certo ponto, a gente parou de controlar as horas. Ela estava sentada com as mãos em volta do caneco, olhando para o fogo pela fresta do fogão. Eu estava do outro lado da mesa, no meu silêncio de sempre. Você pensa nele? Eu perguntei. No menino que ela tinha perdido. Ela demorou. Todo dia, ela disse. Não do jeito que dói mais, sabe? Do jeito que já virou parte. Que você acorda e ele já tá lá, antes de qualquer outro pensamento. Eu sabia. Exatamente esse jeito. Conceição era assim para mim, eu disse. Primeira vez que eu falava o nome dela em voz alta para alguém que não fosse o Geraldo. Minha primeira mulher. Ela e o filho que a gente perdeu junto. Neuza me olhou. Você também perdeu filho, ela disse. Não era pergunta. Sim, ficamos quietos. A canjica borbulhou baixinho no fogo. Lá no quarto, Elias se mexeu. Aquele movimento pequeno de quem dorme fundo e está bem. E voltou a ficar quieto. É estranho, ela disse depois. Eu chego numa fazenda de um homem que eu não conheço, com uma mala velha e um passado que não é pequeno, e me sinto mais segura aqui do que me senti em anos. Eu olhei para ela. Não é estranho, eu disse. Às vezes, o lugar certo não tem nada de especial. Só tem o que falta em todo o resto. Ela ficou me olhando por um tempo. Depois abaixou os olhos para o caneco e no canto da boca dela apareceu uma coisa que eu não tinha visto ainda. Não um sorriso completo, mas o começo de um. A possibilidade de um. Era a primeira vez. Eu guardei aquilo com cuidado, do jeito que guarda coisa que sabe que é frágil. Sem apertar, sem examinar demais. Só guardei. Do lado de fora, o vento corria pelo cerrado, passava pelo capim alto, dobrava as folhas dos buritis lá no fundo e chegava até a janela da cozinha com aquele cheiro misturado de terra fria e noite aberta que o cerrado tem só nessa hora. Eu respirei fundo e pela primeira vez em muito tempo, o silêncio da casa não pesou. Capítulo 6. O que cresce devagar. Tem uma coisa que o campo ensina que cidade nenhuma ensina do mesmo jeito, que crescimento não faz barulho. A planta não avisa quando vai brotar, o bezerro não anuncia quando vai ficar novilho, a semente fica debaixo da terra no escuro por um tempo que parece longo demais, e você rega sem ver nada, e trabalha sem ver nada, e tem dias que você olha para o canteiro e pensa que não vai vir, e então um dia você passa de manhã cedo e está lá, o broto verde e firme saindo da terra, como se sempre tivesse estado prestes a aparecer, só esperando a hora certa. Foi assim que as coisas foram mudando na fazenda. Devagar, sem anúncio, sem que nenhum de nós dois tivesse combinado. Elias completou 2 meses numa terça-feira.
Eu não teria lembrado da data se Neuza não tivesse colocado na mesa, junto com o café da manhã, um pedaço de bolo de fubá que ela tinha acordado mais cedo para fazer. Um pedaço só, num prato, com uma vela de aniversário espetada no meio. Dessas velas de cores que ficam no fundo de gaveta de todo o armazém do interior e que ninguém compra com intenção, só aparecem. Eu olhei para o bolo. Olhei para ela. Ela estava de costas, fingindo mexer em alguma coisa no fogão. De onde tirou a vela? Eu perguntei. Comprei na venda do seu Antero semana passada. Ela disse, sem se virar. Guardei para hoje. Eu fiquei olhando para o bolo por um tempo. Tinha uma delicadeza naquilo que me pegou de jeito inesperado. Não era o bolo em si, era o fato de ela ter pensado nisso uma semana antes, ter contado os dias, ter guardado uma vela de cor de armazém com a intenção de colocar naquele bolo naquele dia, como se isso importasse, como se marcar o tempo de um bebê de 2 meses numa fazenda do Cerrado fosse uma coisa necessária, um ato de resistência contra o esquecimento. Peguei Elias no berço, trouxe para a cozinha, sentei com ele no colo. Ela se virou, olhou para o menino e aquele começo de sorriso que eu tinha visto na noite da canjica apareceu de novo, dessa vez mais inteiro, menos contido. Não era um sorriso de felicidade fácil. Era o sorriso de alguém que encontrou uma razão pequena e real para sorrir e não quis desperdiçar. Cantamos parabéns. Só nós dois ali na cozinha, com Elias nos meus braços olhando para a vela acesa, com aquela concentração de bebê que trata qualquer luz como se fosse a coisa mais séria do mundo. Eu apaguei a vela por ele, soprando de leve. Ela cortou o bolo. Comemos sem muita conversa, como de costume. Mas era uma quietude diferente, do tipo que acontece quando 2 pessoas não precisam de palavra para saber que o momento é bom. Naquele mês, Elias começou a sorrir. Não o sorriso de gás, aquele involuntário de recém-nascido que engana a gente e a gente sabe que engana, mas cai nele mesmo assim. O sorriso de verdade. O que vem quando ele me vê entrar no quarto de manhã, ou quando Neuza faz aquele estalo com a língua que ele tinha aprendido a esperar, ou quando o sol da tarde entrava pela janela e pousava no cobertor na cor certa. Esse sorriso era diferente de tudo. Eu não sei descrever o que acontece com um homem quando um bebê sorri para ele de propósito pela primeira vez. Não tenho palavra suficiente. Sei que eu estava com Elias no colo, no fim de uma tarde de muito trabalho, cansado de um jeito que ia até o osso, e ele me olhou e abriu aquele sorriso. Banguela, enorme, com os olhinhos fechando de tanto esforço. E alguma coisa em mim que estava dura faz muito tempo ficou menos dura. Chamei Neuza sem querer. Chamei do corredor com aquela urgência idiota de quem não quer perder um momento mesmo sabendo que o momento já passou. Neuza, vem ver. Ela veio rápido, ainda com o pano de prato na mão, e ficou parada na porta do quarto olhando para o menino. Elias já tinha virado o rosto para ela e estava sorrindo de novo, porque ela era novidade também. Ela ficou parada com o pano de prato na mão, olhando. E eu vi uma coisa acontecer no rosto dela que eu não consigo descrever sem trair, porque é o tipo de coisa que é de quem vive, não de quem conta. Só posso dizer que foi grande, que foi silencioso, que ela não deixou cair, mas que eu vi o esforço que custou segurar. Esse menino vai ser bonito, ela disse com a voz um pouco diferente do normal. Já é, eu disse. Ela riu, baixinho, rápido, mas riu. Uma coisa leve e real que saiu sem que ela tivesse planejado. Eu guardei esse som também. As semanas foram passando e a rotina foi tomando forma. Aquela forma que a vida assume quando as pessoas que dividem um espaço vão aprendendo os horários e os silêncios e os limites um do outro sem precisar negociar cada detalhe. Ela cuidava de Elias durante o dia enquanto eu trabalhava. Cozinhava, limpava, foi replantando a horta devagar. O tomate tinha pegado, a couve estava alta. Ela tinha acrescentado jiló e maxixe numa segunda leva de plantio. Consertou sozinha o cabo da vassoura que eu tinha deixado quebrado faz 2 meses. Remendou uma calça minha que estava na pilha do que eu ia jogar fora.
e pendurou ela dobrada no encosto da cadeira sem dizer nada, só deixou lá. Quando eu chegava do pasto, ela tinha sempre alguma coisa quente na cozinha. Não toda vez era elaborado. Às vezes era só arroz e feijão, às vezes era só cuscuz e ovo. Mas era sempre quente, sempre no ponto, sempre com aquele tempero que ela tinha e que eu não soube nunca identificar, mas que transformava o simples em suficiente. Eu, por minha vez, fui fazendo o que eu sabia fazer. Consertei o telhado do quarto dela, que eu tinha notado que tinha uma telha solta. Descobri porque num dia de chuva, vi ela deslocar a cama 1 palmo para não ficar embaixo da goteira. Não disse nada, subi no telhado no dia seguinte e arrumei. Trouxe uma cadeira melhor para ela usar na varanda, porque o banco de tora era desconfortável e ela ficava horas ali com Elias. Passei o quintal com a roçadeira num sábado que estava menos quente, porque ela tinha dito de passagem que o capim alto perto da janela dela atraía cobra. Nenhum de nós dois falou sobre essas trocas. Elas aconteciam como acontece o crescimento no campo, sem barulho, sem anúncio. Numa tarde de quarta-feira, o Geraldo apareceu de novo. Dessa vez, não tinha sido eu que mandei recado. Ele chegou, amarrou o cavalo e veio com aquela passada que, quando eu vi, soube que ele trazia alguma coisa. A gente sentou na varanda. Neuza trouxe café sem ser pedida e voltou para dentro com Elias. Homem esteve na venda do Antero, disse Geraldo, sem preparação. Perguntou por uma mulher. Deu a descrição. Perguntou se alguém sabia de fazenda que tivesse mulher nova trabalhando. Eu segurei o caneco com as 2 mãos. Antero falou que não sabia de nada, disse Geraldo. Mas o Antero fala uma coisa e pensa outra. Você sabe disso. Eu sabia. Como era o homem? 50 e poucos anos. Forte ainda. Barba por fazer. Caminhonete vermelha. O mesmo. Ficou muito tempo, tomou uma pinga, fez as perguntas, foi embora. Mas o Alcino, filho do Antero, você conhece, viu ele parar na estrada antes de sair da cidade. Ficou parado um tempo olhando para o mapa no celular. Eu fiquei quieto. Geraldo tomou o café, olhou para o campo. Você quer que eu fique aqui hoje à noite? Ele perguntou. Não precisa, eu disse. Mas obrigado. Não é favor, Alcides. É pergunta. Eu sei, eu disse. Não precisa. Mas se ele aparecer aqui, você vai saber antes que ele chegue na porteira. Geraldo assentiu. Ficou mais um pouco, terminou o café e foi embora sem mais conversa. Eu entrei. Neuza estava no quarto de Elias, o menino no colo, a cadeira de balanço que eu tinha trazido do depósito e consertado se movendo devagar. Ela estava cantarolando. Parou quando eu apareci na porta. Olhou para o meu rosto e leu o que estava lá. Ele está em posse, eu disse. Ela continuou me olhando. Não perguntou como eu sabia. Não perguntou o que fazer. Ficou na cadeira com Elias no colo e ficou quieta por um tempo que foi longo. Você quer ir embora? Eu perguntei. Não era acusação. Era pergunta real. Se você achar que é mais seguro, eu entendo. Eu te levo até posse. Você pega o ônibus para onde precisar. Ela olhou para Elias, passou o dedo na bochecha dele. Não, ela disse. Neuza, não, ela repetiu. Firme, sem hesitação. Eu já fugi uma vez. Não vou ficar fugindo pelo resto da vida. Se ele aparecer aqui, aparece. Mas eu não vou sair correndo do único lugar onde me sinto gente. O único lugar onde me sinto gente. Ela não tinha percebido o tamanho do que tinha dito. Ou tinha percebido e não se importou. Eu também não disse nada sobre o tamanho daquilo. Fui até o quarto, peguei a espingarda e levei para a sala. Encostei ela atrás da porta da frente, no canto, onde ficava acessível, mas não à vista. Voltei para a cozinha, trancei a porta dos fundos que eu costumava deixar só encostada e fui verificar os ferrolhos das janelas um por um. Quando terminei, Neuza estava na cozinha com Elias, já no berço portátil que a gente tinha improvisado perto da pia. Vai querer jantar? Ela perguntou, como se fosse qualquer noite. Vou, eu disse, e sentei à mesa. Ela acendeu o fogão. O fogo pegou, a chama azul e firme, e o quarto foi ficando mais quente devagar.
E do lado de fora, o cerrado escureceu do jeito que escurece nessa terra, rápido de uma vez, como se alguém tivesse fechado uma porta enorme em cima do dia. Mas dentro estava aceso, e nós dois estávamos lá. Capítulo 7. A noite que não devia ter chegado. Ele apareceu numa quinta-feira. Tarde da noite, depois das 10, quando o cerrado já estava no silêncio fundo que ele assume depois que os últimos pássaros calam e antes que os primeiros insetos da madrugada comecem. Um silêncio que não é vazio, é denso, cheio de coisas que respiram no escuro sem se mostrar. Eu conheço esse silêncio como conheço minha própria respiração, e por isso ouvi o motor da caminhonete de longe, antes de ver o farol. Eu não estava dormindo. Nunca estava dormindo de verdade, desde que Geraldo tinha trazido a notícia. Ficava deitado com os olhos fechados, fazendo o trabalho do sono sem o descanso dele, aquela vigília disfarçada que o corpo aprende quando sabe que precisa estar pronto. Quando ouvi o motor, levantei sem barulho, pés no chão, calça, camisa. Fui até a sala no escuro, sem acender nada. Conheço cada palmo dessa casa, cada quina de móvel, cada vão de porta. Peguei a espingarda atrás da porta. Não carreguei ainda. Só segurei. Fui até a janela da sala e olhei pela fresta da cortina. O farol da caminhonete apareceu na curva da estrada, varreu o capim alto dos dois lados e o veículo foi diminuindo até parar do lado de fora da porteira. O motor ficou ligado por um momento. Aquele ronco baixo de motor velho que não tem mais pressa, e então apagou. A porteira estava trancada. Eu tinha posto o cadeado antes de escurecer, coisa que não costumava fazer. Fiquei parado na janela. Ele desceu da caminhonete devagar. A luz da lua era suficiente para eu ver a silhueta. Homem grande, ombros largos que já tinham carregado trabalho e estavam começando a curvar. Ele ficou parado do lado de fora da porteira por um tempo, olhando para casa, as mãos penduradas ao longo do corpo. Então ele gritou: "Neuza!" A voz cortou o silêncio do cerrado como coisa errada. Alta demais para a hora, grossa, com aquela textura de homem acostumado a ser atendido quando chama. Eu ouvi um som atrás de mim. Me virei. Neuza estava parada no corredor, de camisola, Elias no colo. Ela tinha pegado o menino antes de vir por instinto, como quem sabe que quando o perigo chega, você coloca o mais frágil mais perto. Ela estava parada, os olhos na janela, o rosto imóvel, mas eu vi as mãos dela em volta do menino, firmes demais, dedo por dedo, apertando sem apertar, o tipo de firmeza que não é força, é medo que encontrou forma. "Neuza!" Ele gritou de novo. "Eu sei que você tá aí", o Antero me disse. "Maldito Antero!" Eu me virei para ela. "Fica aqui", eu disse baixo. "Não acende luz nenhuma. Se ele entrar na propriedade, você vai para o meu quarto, tranca a porta e não abre até eu falar." "Alcides, eu sei o que estou fazendo", eu disse. Ela me olhou. Os olhos dela no escuro eram sérios, sem pânico. Não era ausência de medo, era medo que ela já tinha aprendido a carregar em pé. Ela assentiu. Eu abri a porta da frente e saí na varanda. Ele me viu na hora. Ficamos nos olhando por sobre a porteira trancada. Ele do lado de fora, eu na varanda com a espingarda na mão, ainda não levantada, só na mão, que já era suficiente para dizer o que precisava ser dito. À luz da lua, ele era mais velho do que eu tinha imaginado. Perto dos 55, talvez 60. Rosto pesado, barba de dias, olho fundo. Tinha sido forte um dia. O tipo de homem que o trabalho modela por anos e que o tempo começa a desfazer sem que ele perceba. Estava de calça escura e camisa xadrez aberta no pescoço, as mãos grossas, penduradas do lado do corpo. "Quem é você?" ele perguntou. "Dono da propriedade", eu disse. "E você está do lado de fora dela." Ele olhou para a porteira trancada, olhou para casa, olhou para a espingarda na minha mão. "Eu vim buscar minha mulher", ele disse, como se isso explicasse tudo e resolvesse tudo e fosse o fim do assunto. "Não tem mulher sua aqui", eu disse. "Eu sei que ela está aí", o homem da venda me disse. "O homem da venda fala muito sobre coisa que não é negócio dele.
eu disse. Mas mesmo que ele tivesse falado certo, eu já falei o que tinha a dizer. Não tem ninguém que seja seu nessa fazenda. Ele ficou me olhando. Eu conhecia esse tipo de olhar. O olhar de homem que está calculando, que está pesando o quanto pode avançar e o quanto vai custar. Era um olhar que eu não gostava, não porque me assustava, mas porque me dizia o que esse homem achava que o mundo devia a ele, que devia muito, que a conta estava aberta. Ela é minha esposa, ele disse, a voz mudando de tom, mais grave, mais devagar, aquela voz que aprende a funcionar como ameaça velada. Ela é uma mulher que escolheu ir embora, eu disse, e essa escolha é dela. Ela não escolheu nada. Ela fugiu porque não me interessa o porquê da sua versão, eu disse, firme, sem elevar a voz. Me interessa o seguinte, você está parado na frente da minha porteira, de noite, gritando. Isso é o que eu vejo daqui. E o que eu vejo daqui não me agrada. Silêncio. O cerrado cheirando a terra e capim ao redor de nós dois. Ele olhou para a espingarda de novo, depois para mim. Você sabe que eu posso voltar, ele disse. Posso voltar é coisa que homem diz quando vai embora, eu disse. Então pode ir embora. Alguma coisa passou pelo rosto dele. Raiva, calculada. O tipo de raiva que não explode na hora, porque está pesando o cenário e não gostou das probabilidades. Ele ficou parado por mais um momento, longo, deliberado, o tipo de pausa que é a encenação de poder. Depois deu meia volta. Foi até a caminhonete. Abriu a porta. Ficou parado com a mão na porta por um segundo sem olhar para trás. Isso não acabou, ele disse. Para você que não, eu disse. Para mim já. Ele entrou, bateu a porta, ligou o motor. O farol acendeu, brancos e duros na estrada de terra, e a caminhonete foi indo devagar. Devagar demais, do jeito que vai quem quer que você saiba que está indo com raiva, não com derrota. Eu fiquei na varanda com a espingarda na mão até o farol sumir na curva. Depois fiquei mais um tempo olhando para o escuro, ouvindo o silêncio do cerrado voltar devagar. Primeiro os insetos, depois o vento, depois o nada profundo, que é o normal dessa terra. Quando entrei, Neuza estava parada no meio da sala. Elias dormia no seu colo. Tinha dormido durante tudo, com aquela capacidade de bebê de ignorar o mundo quando o sono é fundo. Ela estava parada, olhando para mim, e havia no rosto dela uma expressão que eu não tinha visto ainda. Não era alívio, não era gratidão, não era nenhuma coisa que eu soubesse nomear fácil. Era o rosto de alguém que acabou de ver uma coisa que não sabia se acreditava que existia. Ele foi, eu disse. Eu ouvi, ela disse. Vai voltar? Ela perguntou. Eu pensei com honestidade. Talvez, eu disse. Mas não essa noite. E da próxima vez que aparecer, eu já terei conversado com o delegado de posse. Ela ficou me olhando. Você faria isso? Já vou fazer amanhã cedo, eu disse. Com ou sem próxima vez. Ela abaixou os olhos para o menino no seu colo. Passou a mão na cabeça de Elias. Devagar, do topo até a nuca. Aquele gesto de quem precisa sentir que alguma coisa pequena e real está intacta. Alcides, ela disse, sem levantar os olhos. Pode falar. Ela levantou o rosto. Por que você fez isso? Eu pensei na pergunta, não a pergunta do lado de fora da porteira. Essa eu sabia responder. A pergunta dela era mais funda. Era por que eu tinha ficado. Porque eu tinha colocado meu nome no caminho de um problema que não era meu. Porque eu tinha dito ela não é de ninguém, com a convicção de quem acredita no que está dizendo. Porque é o certo, eu disse. Só isso? Eu olhei para ela. Não, eu disse. Mas o resto é coisa que ainda estou aprendendo a dizer em voz alta. Ela ficou quieta. Depois, deu um passo na minha direção e me passou Elias. Um gesto simples, natural, como quem entrega o que tem de mais precioso a alguém em quem confia. Eu recebi meu filho nos braços, aquele peso pequeno e quente, e ela ficou parada na minha frente por um segundo. Então colocou a mão no meu antebraço. Leve, breve como a mão dela no dedo de Elias naquele primeiro dia.
Um toque que não pede nada e ao mesmo tempo diz tudo que não tem palavra. Boa noite, ela disse. Boa noite, Neuza. Ela foi para o quarto dela. Eu ouvi a tranca fechar por dentro, mas dessa vez era diferente. Não era o tranco de quem se tranca com medo. Era o tranco de quem se tranca porque pode, porque tem essa liberdade, porque essa porta pertence a ela enquanto ela quiser. Fui para o meu quarto com Elias no colo. Sentei na beira da cama, o menino deitado nas minhas pernas, os olhinhos fechados, aquela respiração miúda e constante que é a coisa mais bonita que eu já ouvi. Olhei para ele por um tempo longo. Tá bem, eu disse para ele baixinho. Pode dormir. Coloquei ele no berço. Ele não acordou. Me deitei, fechei os olhos. Do lado de fora o cerrado estava quieto, aquele quieto fundo de madrugada que parece que o mundo parou para respirar. E dentro de mim havia alguma coisa que também estava quieta, não o quieto do vazio, não o quieto do cansaço, mas o quieto de quem fez o que tinha que fazer e não se arrepende. Dormi antes de pensar em mais nada, e foi um sono de verdade. Capítulo 8. O que fica? Na manhã seguinte, fui à posse. Deixei Elias com Neuza, peguei o caminhão antes das 6 e cheguei na delegacia, quando o delegado ainda estava abrindo a porta. Homem chamado Eustáquio, 50 anos. Barriga de quem senta mais do que anda, mas olho atento de quem ouve de verdade quando alguém conta alguma coisa que importa. Eu contei tudo, a chegada de Neuza, o que ela tinha me dito sobre o marido, a caminhonete vermelha, a noite anterior. Ele ouviu sem me interromper, anotou o que achou necessário e disse o que eu precisava ouvir com a objetividade de quem conhece o assunto melhor do que gostaria. Esse tipo de homem costuma recuar quando encontra resistência formal, ele disse. Não sempre, mas costuma. Vou registrar o boletim no nome dela e mandar uma verificação pelo rádio para os municípios vizinhos. Se ele aparecer de novo na sua propriedade, você me liga antes de fazer qualquer coisa. Entendido? Eu disse. E fala para ela vir aqui assinar o boletim quando puder, ele disse. O nome dela no papel faz diferença. Voltei com o sol já alto e o caminhão levantando poeira na estrada de terra. Na curva antes da fazenda, eu diminuí, como sempre faço, porque gosto de ver a propriedade aparecer devagar antes de entrar. Um hábito antigo que não sei explicar, só sei que me faz bem. Esse segundo em que a fazenda aparece no campo de visão como um lugar que existe e é meu, e continua lá. Naquela manhã, quando a fazenda apareceu na curva, vi Neuza na horta. Ela estava de cócoras entre as fileiras de tomate com o chapéu de palha que tinha encontrado no depósito. Velho, um pouco grande para ela, a aba dobrada de um lado. Elias estava no cobertor estendido no chão perto dela, à sombra do pé de mamona, de barriga para cima, os braços e as pernas se movendo naquele jeito de bebê que parece que está praticando existir. Parei o caminhão. Fiquei olhando por um segundo antes de descer. Tinha uma coisa naquela cena que eu não conseguia analisar na hora. Só senti a horta verde e ordenada que ela tinha replantado do zero. O menino no cobertor debaixo da sombra, ela de cócoras na terra, as mãos no trabalho, cantarolando aquela melodia sem nome que eu já tinha aprendido a reconhecer, mesmo sem saber de onde vinha. A fazenda inteira parecia diferente com ela dentro dela. Desci do caminhão e fui andando. Ela veio à posse 3 dias depois, assinou o boletim, conversou com o Eustáquio. Voltou quieta, mais quieta do que o normal, e eu não forcei conversa. Na semana seguinte, a caminhonete vermelha não apareceu. Na outra semana, também não. Eu não relaxei de uma vez. Não sou do tipo que relaxa de uma vez. Fui afrouxando devagar, como quem solta uma corda que está segurando com força e vai abrindo a mão dedo por dedo. O cadeado da porteira ficou. A espingarda ficou atrás da porta. Mas fui dormindo mais fundo. Fui deixando a porta dos fundos entreaberta de novo nas tardes quentes. O Geraldo me disse 1 mês depois de passagem que o homem tinha sido visto pegando a estrada de volta para o norte. Não soube se era definitivo.
Talvez fosse, talvez não. Algumas histórias não têm final limpo, e eu aprendi a não exigir da vida uma conclusão que ela não está obrigada a dar. O que eu sabia era que Neuza estava na minha fazenda, Elias estava crescendo, e o dia seguinte ia chegar do mesmo jeito que sempre chega, com trabalho, com o sol, com as coisas miúdas e constantes que compõem uma vida. Era suficiente. Elias completou 3 meses numa manhã de céu limpo. Ele já não era mais aquele recém-nascido que eu tinha recebido sem saber o que fazer. Tinha virado um bebê de verdade, com personalidade própria, que ia aparecendo aos poucos como água que encontra o caminho na pedra. Gordo nas coxas, sorriso que não cansava de aparecer, os olhos escuros que ficavam acompanhando qualquer coisa que se movesse no campo visual dele, com aquela seriedade de quem está aprendendo o mundo e não quer perder nada. Ele reconhecia a voz de Neuza. Eu tinha percebido isso antes, de me permitir perceber se isso faz sentido. Vi e fingi não ter visto por alguns dias, porque o que eu estava vendo era grande demais para eu olhar de frente sem preparação. O menino ouvia a voz dela e se aquietava, não do jeito que se aquieta com qualquer voz conhecida, de um jeito específico, com aquele afrouxamento de corpo que é reconhecimento, que é segurança, que é alguma coisa que o instinto do bebê traduz antes que a palavra exista. Ele a procurava quando não havia. Isso que é a coisa mais difícil de descrever sem ficar pequeno nas palavras, que aquele menino de 3 meses que tinha chegado até mim sem mãe, tinha encontrado em Neuza alguma coisa que o corpo dele reconhecia como a coisa que precisava. Não porque eu tinha pedido, não porque ela tinha prometido, porque tinha acontecido do jeito que as coisas verdadeiras acontecem, sem negociação, sem cerimônia, crescendo devagar no escuro até aparecer na luz. Uma tarde, eu estava na varanda, o sol caindo, Elias no meu colo depois do banho, aquele cheiro de bebê limpo que é o cheiro mais simples e mais completo do mundo, e Neuza chegou pela porta dos fundos com os braços molhados de lavar roupa, o cabelo escapando do preso, e sentou no banco de tora perto de mim, sem pedir licença, que ela tinha parado de fazer faz tempo. Ficamos os 3 em silêncio por um momento. Elias virou o rosto na direção dela, como quem sente presença pelo calor, e abriu um sorriso tão absurdamente comprido que eu ri antes de perceber que estava rindo. Ela também riu. E então, os 2 estávamos rindo. Os 2 olhando para o menino que sorria sem entender o que tinha causado, mas que claramente gostava do resultado. E havia naquilo uma leveza que eu não sabia que ainda cabia em mim. Quando o riso passou, ficou o silêncio de novo. Mas era o melhor tipo de silêncio. O que sobra depois que a alegria passa e ainda guarda o calor dela. Alcides, ela disse. Pode falar. Ela ficou olhando para o campo. O cerrado estava daquele verde escuro de quando a chuva estava chegando em alguns dias. A terra já sabia, os pássaros já sabiam, o cheiro do ar já sabia. Só a gente que aprende isso tarde. Eu preciso te dizer uma coisa, ela disse. Eu esperei. Quando eu parei na sua porteira naquele dia, ela disse devagar, escolhendo cada palavra do jeito que se escolhe fruta, uma por uma. Eu não sabia o que ia encontrar. Vim porque precisava de um lugar. Vim sem esperar nada além de um teto e um trabalho honesto. Ficou quieta por um segundo. Não esperava encontrar um homem que consertasse o telhado sem falar nada, que colocasse uma tranca por dentro antes que eu pedisse, que fosse na delegacia de manhã cedo por causa de um problema que não era dele. Eu olhei para ela. Ela estava olhando para o campo ainda. Não esperava. Ela continuou. Sentir que eu tinha o direito de ficar. Ficou quieto. Lá fora, o vento dobrou o capim alto num movimento longo, como uma respiração do cerrado, e os buritis lá no fundo balançaram devagar. Você tem, eu disse. Ela me olhou. O direito de ficar, eu disse. Aqui, enquanto você quiser. Sem precisar me devolver nada e sem eu exigir nada. Ela ficou me olhando por um tempo que eu não soube medir. Eu sei que você perdeu muito, eu disse. Eu também perdi.
E eu aprendi que a gente não precisa ter cicatriz no mesmo lugar para entender a dor do outro. Às vezes basta ter cicatriz. Ela abaixou os olhos para Elias no meu colo. O menino tinha a mãozinha fechada no meu dedo mindinho e estava olhando para o espaço com aquela concentração séria dele, como se o ar tivesse alguma coisa importante que só ele conseguia ver. Ele vai precisar de muita coisa, ela disse, que você vai saber dar e que não vai saber, e vai ter dias difíceis, e vai ter dias que você vai estar no campo e ele vai precisar de alguém e eu vou estar aqui. Eu sei, eu disse. Não estou prometendo que sou perfeita nisso, ela disse. Não sou, mas estou prometendo que estou aqui. Eu olhei para ela. É mais do que eu tinha ontem, eu disse. Ela ficou quieta por um momento. Então fez uma coisa que eu não esperava. Estendeu a mão e colocou sobre a minha, a mão que segurava Elias por cima. Não era gesto de romance, não era declaração. Era alguma coisa mais simples e mais funda. O gesto de duas pessoas que chegaram ao mesmo ponto por caminhos diferentes e que reconhecem uma na outra a mesma marca de quem aprendeu que sobreviver não é o mesmo que viver, mas que viver ainda é possível. Ficamos assim por um momento. Depois ela tirou a mão, levantou, foi buscar Elias para dar o leite da tarde. Eu fiquei na varanda olhando para o cerrado. Naquela noite, depois que o menino dormiu e a casa ficou quieta, eu saí e fui sentar na varanda sozinho. Costume antigo que não abandonei. O céu estava aberto, estrelado do jeito que só fica longe da cidade. Aquela quantidade de estrela que parece exagero, mas é só a verdade, é só o que existe quando nada atrapalha. Fiquei olhando para cima, pensei em Conceição, pensei no filho que não chegou a ter nome. Pensei em Marisa, sem mágoa essa vez, só com aquela tristeza mansa de coisa que não deu certo e ponto. Pensei em Elias dormindo dentro de casa, os pulmões pequenos enchendo e esvaziando, o mundo ainda sendo novidade para ele de um jeito que nunca mais vai ser para ninguém que já viveu tempo suficiente. E pensei em Neuza, numa mulher que tinha parado na minha porteira com uma mala velha e um olhar cansado de quem vinha de longe, que tinha entrado sem saber o que encontraria, que tinha ficado sem que eu pedisse e sem que ela prometesse, ficado porque encontrou aqui alguma coisa que o corpo dela reconhecia como necessária. Da mesma forma que planta reconhece a direção da luz, mesmo sem saber que está fazendo isso. Eu não sabia o que era aquilo que estava se construindo entre nós. Sabia que não era pequeno. Sabia que não era apressado. Sabia que era feito do único material que eu ainda confiava. O tempo silencioso, o trabalho do dia, a presença constante de quem está lá quando o cerrado escurece e ainda está lá quando clareia. Não sabia onde ia dar, mas aprendi faz tempo que o campo não pede que você saiba o destino antes de plantar. Pede que você prepare a terra, que você plante no tempo certo, que você regue sem exigir que o broto apareça na hora que você marcou. O resto é crescimento. E crescimento não faz barulho. Entrei, passei pelo quarto de Elias, encostei à porta, ouvi a respiração dele, miúda, constante, um metrônomo pequeno marcando o tempo da vida. Passei pelo corredor. A tranca do quarto de Neuza estava fechada por dentro. Eu segui para o meu quarto, me deitei, fechei os olhos. E o silêncio da casa, que já tinha sido o silêncio mais pesado que eu conhecia, era agora um silêncio habitado, cheio de duas respirações além da minha, cheio do cheiro de cozinha e de horta, e de gente, cheio de uma presença que não tinha nome ainda, mas que estava lá, firme e real, como mourão bem fincado. Dormi fundo, e quando o sol chegou na manhã seguinte, como sempre chega, indiferente e pontual, sem perguntar se você está pronto, havia café quente na cozinha, a voz de Neuza no quarto de Elias, e o menino rindo daquele jeito que ainda me pega toda vez, banguela e enorme, como se o mundo inteiro fosse razão de alegria. Eu coloquei o chapéu, tomei o café de pé e fui trabalhar. Era um dia comum. Era exatamente isso. Fim.